Vamos resolver a questão 01, questão da UFC, que fala o seguinte: considere o campo elétrico uniforme E representado pelo conjunto de linhas de força abaixo, na figura abaixo, sobre o potencial elétrico dos pontos A, B e C, marcados com um sinal mais, é correto afirmar. Então a gente tem aqui, ó, essas linhas aqui, ó, tá vendo? Essas linhas com as setinhas são linhas de campo. Então isso significa o quê? Que aqui a gente tem o quê? Uma carga elétrica positiva. Por que positiva? O campo elétrico está saindo das cargas, tá vendo? E aqui a gente tem as linhas, né, que a gente chama de linhas equipotenciais. Então, eu vou mostrar aqui uma figura para você entender melhor o que está acontecendo. Aqui eu tenho, como eu falei, ó, o campo elétrico saindo aqui das cargas. E aqui a gente tem uma situação que a gente vê as linhas, né, do campo elétrico em paralelo, como a gente está vendo aqui, certo? A gente está vendo aqui. E aqui percebe o seguinte, ó. Aqui a gente tem um potencial elétrico, aqui outro, esses tracejados cor de abóbora. Aí a gente precisa lembrar do seguinte. A gente tem que lembrar de uma combinação de fórmulas que a gente tem aqui, né? Tô brincando, tô rindo aqui, mas é sério. Então, eu vou escrever algumas coisas aqui no intuito de fazer você ver algumas conexões que existem, né, aqui. Então, lembrando lá da força elétrica, eu vou botar aqui, né? Vamos lembrar, fazer uma revisãozinha aqui. A força elétrica, certo? É dado pela constante elétrica vezes o módulo de uma carga vezes o módulo da outra carga, né? Dividido pelo quê? Dividido por D ao quadrado. Bom, isso aí você lembra, né? O campo elétrico, se a gente quiser saber o campo elétrico no ponto, como é que a gente faz? A gente vai fazer, de novo, a constante elétrica, tá? Vezes, né, a carga, dividido por D quadrado. Bom, isso significa o quê? A gente observando aqui. Que o campo elétrico aqui, ó, o campo elétrico aqui, nessa primeira circunferência aqui tracejada, é maior do que o campo elétrico aqui. Por quê? Por que isso? Porque a gente tem a formulazinha aqui, ó, que fala o quê? Que o campo elétrico é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então perceba aqui, quanto maior for a distância, menor vai ser o campo elétrico. Então, conforme está se afastando aqui, né, o campo elétrico está diminuindo. E a gente precisa lembrar de uma outra coisa, também, que é o quê? Que é o trabalho. O que é o trabalho? O trabalho, quando a gente viu lá na mecânica, o trabalho, às vezes tem essa letra, às vezes você tem só um Tzinho, né? Botei aqui o trabalho assim. Então, o trabalho é o quê? A força vezes a distância. Né? A gente viu muito isso aí. Opa, mas a gente está trabalhando com o quê? A gente está trabalhando com força elétrica. Então, vai ser a força elétrica vezes a distância. Tá? Veja uma coisa. O campo elétrico também, tem aqui, né? Força vezes a distância. O campo elétrico também, ele é dado pela seguinte fórmula. Não sei se vocês lembram aí. O campo elétrico, a gente tem... Isso aí você pode tirar aqui se você fizer uma substituição. Mas você vai encontrar o quê? Que o campo elétrico ele vai ser igual a força dividido pela carga elétrica. Tá? Eu não estou colocando nada em vetorial, estou colocando só assim para ficar de fácil entendimento. Tá? Então eu tenho, ó, que o campo elétrico é a força dividido pela carga, tá? Mas eu tenho também que o campo elétrico, né, é a constante elétrica vezes o K, vezes a carga dividido por D ao quadrado. Se a gente fizer a substituição aqui, você chega nessa forma. Tá bom? Depois até você pode tentar aí para você entender melhor. Então veja, a gente tem aqui a força elétrica, o campo elétrico de um jeito, um campo elétrico de outra maneira. Então só para você ver a quantidade de situações que a gente tem aqui numa questão bem simples, tá? E agora eu vou fazer o quê? Vou fazer
continuar a revisãozinha aqui que a gente está fazendo. A gente sabe que potencial elétrico, e eu vou colocar U, né, que é melhor. Normalmente a gente vê como U, tá? Então vou colocar aqui U. Essa questão vai ficar um pouquinho grande, mas é boa. Então vou colocar aqui U, potencial elétrico, é dado pelo trabalho de uma força elétrica, dividido pela carga. Tá bom? Opa, mas quem é? Olha só, quem é o trabalho? Olha que interessante, vamos mudar de cor aqui. Quem é o trabalho? O trabalho é a força elétrica vezes a distância. Olha aqui, isso aqui é a força elétrica, tá? Então, eu posso dizer o quê? Que a força elétrica é igual ao campo elétrico vezes a carga. Só multipliquei cruzado aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse. Aqui tem 1 vezes FE. Vai dar FE e campo elétrico vezes a carga dá o campo elétrico. Tá bom? Eu vou fazer aqui uma coisinha que eu vou mudar isso aqui. Não é força elétrica? Força elétrica não é igual ao campo elétrico vezes a carga? Então eu vou substituir. E aí eu vou ficar com o trabalho. Adoro minha letra aqui sai de um jeito, né? O trabalho vai ser igual à força elétrica, que é igual ao campo elétrico. Estou fazendo uma revisãozinha, tá? Vezes o quê? Vezes a distância. Tá? Olha aqui que eu tinha acabado de falar para você que o campo elétrico é o trabalho, ó, é o trabalho dividido pela carga. Mas quem é o trabalho? É o campo elétrico, olha. O campo elétrico, o trabalho, ó, o campo elétrico vezes a carga vezes T. Então posso substituir aqui, ó, campo elétrico vezes a carga vezes D, né? Dividido pela carga. Olha que interessante. Eu posso cortar a carga por essa carga aqui. Só que eu não sei qual é o campo elétrico, mas eu sei que o campo elétrico é o quê? É K, que você pode ir brincando com essas coisas aí, tá? Então eu posso pegar isso aqui, ó, tá com outra cor. Tá com outra cor aqui. Substituir aqui, ó, não é? Tá? Peguei aqui, ó. Vou pegar essa formulazinha e vou substituir aqui. Como é que fica isso? Bem simples. Subir mais um pouquinho, né? Mas fica assim, ó, bem simples, ó. Potencial elétrico. Tá bom? Aqui é o campo elétrico, eu vou substituir, então eu vou colocar K. Esse tracinho aqui, você só para lembrar, você é o módulo, né? É porque não importa se a carga for positiva ou negativa, vai sair o módulo da carga. Então eu vou colocar até sem um módulo aqui para não complicar. Dividido pelo quê? Dividido por D ao quadrado. Tá? Aqui ficou... Mas você sabe aí que tem D ao quadrado aqui, né? Você confia em mim. D ao quadrado vezes, ó, vezes a distância. Olha que interessante. Eu posso cortar esse D aqui, ó, com esse quadrado. Então, eu vou ter que o potencial elétrico também é me dado pelo quê? Pela constante elétrica vezes o Q dividido pela distância. Então, é bom você fazer essas substituições aqui que eu fiz. Né? Você começa aqui com a força elétrica, vem aqui para o campo elétrico, depois você pode igualar isso aqui, ó, o D ao quadrado, bota o D ao quadrado e o D ao quadrado em evidência. Você chega nessa fórmula aqui, ó, do FE igual ao campo elétrico vezes a carga. A fórmula do trabalho, lá que a gente aprendeu na mecânica, a gente substitui a força pela força elétrica. E aí a gente sabe que a força elétrica é igual o campo elétrico vezes a carga, tá? E aí a gente vai substituindo até chegar onde aqui no potencial elétrico. E por que que eu cheguei, por que que eu fiz toda essa revisão para resolver uma questão bem simples? É o seguinte, olha aqui. O que que sugere aqui? Que quanto mais distante você tiver da carga,
menor, olha aqui, menor vai ser o quê? O meu potencial elétrico. Então, quanto maior for a distância, menor vai ser o meu potencial elétrico. Tá certo? Então, olha aqui. Vamos analisar aqui, ó. O potencial elétrico é o mesmo em todos os pontos? Não. O campo elétrico está indo para cá. Então, se a setinha está para cá, ele está se afastando para cá. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma carga positiva. É bem parecido com isso aqui. Tá vendo? Aqui, ó, também, ó, tá indo para cá porque está saindo da carga positiva. Lembra disso aí, tá? Então, se está indo para cá, cada campo elétrico aqui, ó, o mais C, o mais B, o mais A, vai ter o quê? Um potencial elétrico. O potencial elétrico do ponto A é igual do ponto B? Não. Ó. Mesmo eles estando aqui, isso aqui não significa nada. O que a gente pode observar é que, por exemplo, o B, o C, ó, vou até tentar escrever aqui para ficar legal, para você entender melhor ainda o que eu estou fazendo. Ficaria assim, ó. Ficaria assim. O C estaria aqui nessa primeira linha, tá bom? O C, o B estaria aqui nessa segunda linha, fazendo bem devagar. O B e o A, vou botar aqui um pouquinho mais distante, estaria aqui nessa o quê? Nessa quarta linha, vamos dizer assim, tá bom? Então, essa questão está dizendo exatamente isso. Se a gente tem aquilo dali, o que significa? Significa que o potencial elétrico de C tem a menor distância aqui da carga, tá? Então, ele vai ser o quê? Maior. O potencial de B vai ser menor que o de C e o potencial de A vai ser menor que o de B e que o de C. Então, a letra B também está o quê? Está errada, tá? O potencial elétrico de A é igual ao potencial do C? Também não, ó. Por quê? Você vê que ele está numa e o B está na outra. Então, eles não são iguais. O potencial elétrico de B é maior que o de C? Não, ao contrário. O de C é maior que o de B. Tá? E aqui a letra E, o potencial elétrico do ponto A é menor que o ponto B? Sim, ó. Olha o ponto, onde está o ponto A e aonde está o ponto B. Então, o potencial, né, elétrico do ponto A é menor do que o ponto B, tá bom? Então a resposta certa aqui, a resposta certa vai ser o quê? Vai ser a letra E, certo? Vamos para a próxima questão. Vamos resolver agora a questão 02 da PUC. A questão fala o seguinte: em um campo elétrico uniforme, a diferença de potencial entre os dois pontos nesse campo vale 12.000 volts. O campo realizará um trabalho sobre uma carga elétrica positiva de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb para movê-la de um ponto, ficou junto aí se eu separar, de um ponto, para não ficar feio, né? De um ponto ao outro. Esse trabalho vale em joules. Então, vamos lá, a gente precisa lembrar de algumas coisas. Vamos fazer aqui, a primeira coisa é lembrar que a diferença de potencial ali, caso U, a gente está usando o U. Pode ser que você aí no seu livro, na sua apostila, seja uma V, tá? Que a gente está usando o U. Não se liga muito nessas letras aí, que, por exemplo, você tem lugar que você vai ver o espaço com E na maioria das vezes a gente usa S, tá bom? Então vamos aqui, a gente está usando U, pode ser que você conheça como V. U vale 12.000 volts. 12.000 volts. Só que presta atenção numa coisa aqui, porque é aí que está os detalhezinhos dessa questão que você pode errar. 12.000 volts é a mesma coisa que, ó, 1, 2, 3, 4. É a mesma coisa que 1,2 vezes 10 a quarta volts, tá? E a gente vê ali que a carga, né, carga elétrica, vale quanto? Vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Ah, então foi por isso que você já colocou aqui para ficar mais fácil? Sim,
Porque aqui eu vou fazer o quê? Uma multiplicação de potência de 10. E multiplicação de potência de 10, o que a gente precisa fazer? Repete a base e soma os expoentes. Então vamos lá. Só para lembrar a fórmula qual é? A fórmula é U o trabalho dividido pelo quê? Pela carga. Certo? Trabalho dividido pela carga. Tem gente aqui que eu sei que quando está começando não consegue identificar que essa fórmula aqui é a mesma que essa aqui, ó. Por que eu fiz? Aqui eu sei que você que já está avançado aí, já sabe isso aqui mas lembra lá quando você estava começando, talvez você tivesse também essa dificuldade. E aí você acha que você tem 3 fórmulas diferentes, aí começa a usar macete. Mas não, você tem essa fórmula aqui. Você está querendo encontrar quem? Está querendo encontrar o trabalho, porque é o que ele pede, ó. O trabalho em joules, né? Então vamos colocar aqui o trabalho em evidência. E por quê? Por que a gente colocou? Porque a gente multiplicou cruzado, ó. 1 vezes o trabalho, deu trabalho. E U vezes Q vai dar U vezes Q. E aí eu faço só isso aqui, ó. U vezes Q. Caraca, é simples assim? É bem simples. É bem simples. Então não precisa ficar decorando. Tem gente que faz lá na velocidade, no movimento uniforme, né? Que faz aquele triângulozinho. Não precisa, é só você saber isso aqui, ó. Essa matemática básica. Não precisa ficar fazendo um monte de fórmula. Então, senão, cada hora você vai ter que decorar a fórmula pro potencial, pro trabalho e para carga. E você vê que é uma fórmula só. Tá bom? Eu sei que você que já está aí no avançado, você nem já sabe isso aqui direto. Mas a gente sempre começa lá construindo conhecimento. E agora eu vou começar aqui, ó. O U vale quanto? 1,2. 1,2 vezes 10 a quarta. Tá bom? E a carga vale quanto? A carga vale 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí o que eu faço para fazer essa multiplicação? Eu sei que tem muita gente aqui que se embola. O que você faz? Você multiplica, ó, esse aqui com esse. E se a gente multiplicar, a gente vai encontrar 1,92. Então eu já sei aqui, ó. Isso aqui, em alguns lugares você vai encontrar um T, tá bom? Tem até W, só para você ter uma ideia, tá? Porque trabalho em inglês, né? Então você vai 1,2 vezes 1,6 vai dar 1,92. Faz a conta aí na calculadora se você estiver achando que eu errei. E aqui, ó, como eu falei, você tem multiplicação de potência de mesma base. Como é que você faz isso? É bem simples. Ó, a base aqui é 10 e a potência é 4. A base aqui é 10 e a potência é menos 19. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, 10, e soma os expoentes. 4 menos 19. Então, eu vou ficar com 1,92 vezes 10. 4 menos 19 vai dar quanto? Menos 15. Menos 15, o que? Ele já fala aqui, joules, né? Joules. Então, ó, a resposta certa, eu tenho aqui, joules. A resposta certa é quem? É a letra A. Bem tranquila essa questão, bem tranquila. Tá bom? Vamos para a próxima. Vamos ver a questão 03, a questão da UFO. Fala o seguinte: duas cargas elétricas de mesmo módulo e de sinais opostos são colocadas a uma determinada distância, no ponto médio da reta que une as duas cargas. Tem-se que. Então ele coloca algumas condições aí, mas é importante a gente lembrar uma coisa aqui que é bem importante. Primeiro que o campo elétrico, e aí dá uma estudadinha nisso, tá? O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Dá uma estudadinha nisso, por favor. E potencial elétrico é uma grandeza escalar. Escalar. O que é isso? Vou tentar explicar aqui de uma maneira simples. É o seguinte. Você vê a formulazinha do campo elétrico? Ele vai ter aqui, ó, uma setinha em cima. Vai lá, dá uma estudadinha em vetores. Eu estou até pensando em fazer um vídeo só sobre vetores aqui. E a fórmula é o seguinte, é K vezes o módulo da carga, então não importa qual é a carga, se é positiva ou negativa, dividido pela distância ao quadrado.
Já ali o escalar, ele é isso aqui, tá? A constante elétrica, vezes o Q, e dessa vez eu não tenho módulo, dividido pelo quê? Pela distância. O que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que se o Q for positivo, o U, né, o potencial vai ser negativo, vai ser positivo. Se o Q for negativo, uma carga negativa, tá? Negativa, o meu U vai ser negativo. Mas por que você está falando isso agora? Você vai me entender já já. Então, ele fala ali que eu tenho uma carga, duas cargas, uma positiva e uma negativa, as duas iguais, né, de mesmo módulo, tá? Mesmo valor. E aí eu tenho isso aqui, ó. Vou colocar aqui uma carga aqui no 1 e a outra no 10. E o ponto médio é onde? Aqui no 5. Então eu fiz isso aqui, ó. Vou botar uma carga aqui azul, vai ser a minha carga positiva. Eu vou colocar a minha carga aqui, ó, vermelha, que vai ser a negativa. Então tem a carga aqui positiva e tenho a carga aqui, ó, a carga aqui negativa e ali positiva. Aqui é o ponto médio, é a metade. Então, se eu tenho aqui, ó que legal, isso aqui é bem legal. Então, se eu tenho isso aqui tudo, uma distância D, aqui eu vou ter o quê? D sobre 2, ponto médio. Aqui é metade, aqui é metade. D sobre 2, D sobre 2. Agora vamos lembrar o campo elétrico. Se eu quiser calcular o ponto elétrico no ponto médio, né? No ponto médio da reta. Então imagina aqui. Quero calcular aqui. Aqui é o ponto médio. Vou botar aqui, ó, PM de ponto médio. Não é de polícia militar, não, tá? É de ponto médio. Vamos lá. Se eu quiser calcular aqui o campo elétrico, aqui, ó, é o quê? É positivo. Se é positivo, o meu campo elétrico, o vetorzinho vai estar para onde? Vai estar para cá. Por quê? Ele está saindo da carga. Sempre assim, né? E aqui é negativo. O campo elétrico desse aqui vai estar o quê? Eu fiz inverso, né? Mas tá bom, esse aqui é o do menos. Então, o campo elétrico, só para aproveitar as cores, o campo elétrico do negativo, a setinha está entrando nele, né? Está se aproximando. E o campo elétrico do positivo está saindo dele. Então, fica assim, ó. Então, aqui eu vou ter o quê? O campo elétrico vai ser a soma dos dois, certo? O meu o campo elétrico aqui no ponto médio, ele vai ser a soma dos dois. E eu ficaria então com o que? O campo elétrico aqui. Era só somar. Eu vi aqui, ó. Eu faço isso aqui, ó. Esse aqui, ó, carga, né? Vezes a constante elétrica dividido por d ao quadrado. Ficaria assim, ó. Vou fazer de azul o campo elétrico da carga azul. Q, tá? K, né? Perdão. Aqui, ó, a carga, independente se for positiva ou negativa, ela vai sair positiva, então vai ficar Q, certo? Dividido por D, dividido por 2 ao quadrado. Isso aqui eu vou ficar com, aqui é D ao quadrado, né? D ao quadrado, tá? Então eu vou ficar como? Vou ficar assim, ó. K, Q, D ao quadrado vai dar D a quarta, dividido por 4. Então, só para melhorar aqui, ó, esse 4 passa para lá multiplicando, aqui a matemática, tá? A física já acabou um tempão, aqui é só matemática. D dividido por 4kq dividido por D a quarta. E aí, quando eu vou calcular o do vermelho, vai ser a mesma coisa. O campo elétrico ali vai ser, ó, igual, agora carga, ó, tudo vermelho, né? KQ. O Q, lembrando, está em módulo, então, mesmo sendo uma carga negativa, ele vai sair o quê? Positivo. Q dividido por D ao quadrado, ó, é a distância, eu quero saber nesse ponto aqui, D ao quadrado,
dividido por 2 ao quadrado. Tá? Então, quando eu faço a conta, vai ser igual àquela lá, vai ficar 4kq dividido por d a quarta. Então, se eu somar aqui, porque eu tenho dois campos aqui, certo? Tenho um e tenho dois. Tem o vermelho e tem o azul. Se eu somar isso aí, eu vou ficar com o quê? Que a gente chama do resultante, né? O campo elétrico resultante. Eu chamo ali. Então, eu vou ficar com... Vou fazer de verde, né? Para a gente saber que é o resultante. Verde. R. Então, eu fico, ó. Primeiro esse aqui. Positivo, né? K4kq dividido por d a quarta. Mais, né? Também é positivo. 4kq dividido por d a quarta. Tá certo? Então eu vou ficar com o quê? 8kq dividido por d quadrado. Então o meu campo elétrico aqui é nulo? Não, não é nulo. Então já vamos matar aqui as questões que não podem ser. Então, ó, a letra A. Campo elétrico é nulo? Não, não é. Então vou botar aqui de vermelho. Tá? Só para a gente ver o que a gente pode ganhar. O campo potencial, o campo e o potencial elétrico são nulos? Não. O potencial é nulo e o campo elétrico não? Opa, pode ser isso. O potencial elétrico é numericamente 2 vezes maior que a intensidade do campo elétrico. A gente precisa calcular o potencial elétrico. O campo e o não são nulos? A gente tem que calcular o potencial. Então, até aqui o campo elétrico a gente resolveu. Agora vamos entender o potencial elétrico, que ele vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Olha o que eu falei aqui. Quando o Q for positivo, o campo elétrico é positivo. Quando o Q for negativo, o campo elétrico é negativo. Diferente do campo elétrico. Aqui o potencial elétrico, não sei se eu falei, não sei se eu confundi aqui, mas o potencial elétrico, se o Q é positivo, o potencial é positivo, se é negativo, é negativo. Então vamos fazer aqui. Vamos fazer o potencial da carga azul. Então eu vou ter aqui da carga azul é positiva, tá? Então, vamos lá. Azul vai ser K mais, né? Vou botar aqui entre parênteses, dividido por D. E o da carga vermelha? Carga vermelha vai ser K menos Q dividido por D. E já estou vendo o que isso vai dar. Então aqui eu vou ficar com U, ó. U vai ser igual a menos KQ dividido por D. E aqui eu vou ficar com U mais KQ dividido por D. Caramba, que interessante. Agora eu vou somar, né? Eu tenho que somar as duas aqui no ponto. Que eu vou chamar de o quê? Potencial elétrico resultante. Vamos botar esse nome, né? Então vamos lá. Vou ter mais KQ dividido por D. Aqui, perdão, tá? Aqui é igual, dividido por D a quarta. Bom, D a quarta. KQ menos, ó, menos KQ dividido por D. Opa, mais com menos vai dar o quê? Vai dar zero. Zero. Então agora aqui a gente pode vir, ó. Vamos começar aqui por último. Campo elétrico e o potencial elétrico são nulos? Não, a gente acabou de ver que o campo elétrico não é nulo, mas o potencial elétrico é nulo. Então, vermelhinho para ele. O potencial elétrico é numericamente 2 vezes maior que a intensidade do campo elétrico? Negativo, a gente viu que o potencial elétrico é nulo. Então só nos sobra o quê? A letra C, né? O potencial elétrico é nulo, sim, foi o que a gente achou aqui, né? E o campo elétrico não é nulo, foi o que a gente achou aqui, tá certo? Então, a resposta certa é a letra D. Vamos colocar aqui azulzinho, né? E até a próxima. Vamos resolver a questão 04. E a questão 04 fala o seguinte. Uma carga elétrica pontiforme de Q igual a 3 vezes 10 a menos 9 coulombs é elevada de um ponto A de um campo elétrico onde o potencial é 900 volts até um ponto B do referido campo onde o potencial é de 2.100 volts.
Determina o trabalho da força elétrica que atua em Q ao ser deslocada de A para B. Então, a gente já viu isso lá na questão A, né, que eu falei de trabalho, dessas coisas todas, na questão 1, perdão. E aqui a gente tem que lembrar só de uma coisa, de uma formulazinha, que é o seguinte, ó, que VB menos VA vai ser igual ao trabalho, né, dividido, o trabalho no caso de A até B, tá? Dividido pela carga. É só lembrar disso aqui, né? Porque isso aqui é o quê? É a diferença de potencial, é o U, tá bom? Então eu tenho isso aqui, e aí ele pergunta, determina o trabalho. Olha, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. Eu só vendo ali se tinha colocado a carga, mas a carga é positiva. Então eu tenho isso aqui, ó. VB 21,00 menos 900 igual ao trabalho, né, que a gente pode dizer de AB, né, porque ele sai levado de A até de um campo elétrico, onde o potencial é VA, até o ponto B. Então, AB dividido pela carga. A carga ele falou ali, que a carga é 3 vezes 10 a menos 9. 3 vezes 10 a menos 9. Bem, 21 menos 900, perdão, 2.100 menos 900 vai dar 1.200. 1.200, tá? Trabalho de AB dividido por 3 vezes 10 a menos 9. Aqui a gente tem que fazer aquela, passar aqui para a notação científica, que vai ser, ó, 1, 2, 3. Então eu vou ficar com, ó, 1,2 vezes 10, tá? A terceira. 10 a terceira, né? Igual, de novo, ó, trabalho dividido por 3 vezes 10 a menos 9. E aí agora, só para a gente lembrar, o que a gente tem que fazer? Aqui a gente sabe que tem umzinho aqui embaixo, e a gente vai multiplicar cruzado, né? Então, multiplica cruzado assim. E aí eu vou ficar com o trabalho, AB, vai ser igual, ó, eu vou multiplicar aqui, ó, eu posso multiplicar esse com esse aqui. Então eu vou ficar com 3,6, 3,6, e aqui multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. 3 menos 9 vai dar quanto? Menos 6. Menos 6 o quê? Joules, a gente está falando de trabalho, então a resposta certa é o quê? 3 vezes 10 a menos 6 joules. Vamos resolver a questão 0,5, e a questão 0,5 fala o seguinte: duas cargas pontiforme mais Q menos Q localizadas no vácuo estão separadas por uma distância fixa R, como ilustrado na figura abaixo. É uma questão bem parecida com o que a gente já fez, tá? O ponto P está localizado na posição média, quer dizer, o ponto médio aqui dessa distância, né? Então, como eu falei na outra, isso aqui é D, aqui vai ser D sobre 2 e aqui D sobre 2, tá? Assinale a alternativa correta. Então, ele fala aqui, a primeira ali, ele fala o quê? A força elétrica resultante sobre uma carga colocada no ponto P é zero? Não. Se eu pegar qualquer uma das duas cargas e colocar aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma força elétrica, tá bom? Por quê? Lembrando aqui, a força elétrica, ela não é dada pelo K, módulo de Q, módulo, botar aqui Qzinho, tá? Dividido por D quadrado. Então, se eu coloco aqui a distância toda é D. Aqui vai ser D, se eu trago a carga Q menos para cá, ou a carga Q mais para cá, a distância entre as cargas, que é esse D aqui, vai se dividir por 2. Então, ela não vai ser zero, tá bom? Então, a letra A, ela está errada. Bom, o campo elétrico resultante no ponto P é zero. A gente já viu isso, tá? Mas o campo elétrico, vamos pensar aqui, ó.
o campo elétrico da carga positiva, aí até eu fiz da outra vez, né? Ela é o quê? Ela é saindo da carga. Então ela vai ser, ó, para cá, positiva. E o campo elétrico da carga negativa, eu vou fazer de vermelho como eu fiz na outra, tá? Vai ser para cá também, o quê? Negativo. A gente fez lá, se você lembrar, só para a gente lembrar aqui a fórmula, né? A fórmula é o quê? É campo elétrico. Lembra até que eu falei do vetor tal, né? Que é o que? A carga vezes a constante elétrica vezes o módulo da carga elétrica dividido por D quadrado. Tá bom, até que a gente relembrou aqui o que que é. Então, independente da carga se ela é positiva ou negativa, o campo elétrico vai ser sempre o quê? Positivo. Então, como eu vou ter aqui um campo elétrico aqui positivo, o outro também positivo, eu vou somar os dois. Diferente do potencial elétrico. Então, essa aqui também é o quê? Está errada. Só que o potencial elétrico, o que que acontece? Se a minha carga for positiva, o potencial elétrico vai ser positivo. E se a minha carga for negativa, o meu potencial elétrico vai ser negativo. Então, eu vou ter aqui, ó, um potencial elétrico, aqui, ó, positivo, e um potencial elétrico aqui negativo. Aí a gente lembra que o potencial elétrico é dado por quê? Ó? K, Q, e lembra que essa carga aqui não está em módulo, então é por isso que o potencial elétrico ele depende da carga dividido pela distância. Certo? Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter dois potenciais elétricos, porém de sinais diferentes. Quando eu somo, vai dar o quê? Vai dar zero. Então o potencial elétrico resultante ali é zero, realmente está certo. Tá? Vamos continuar aqui, como temos duas cargas de mesmo módulo e sinais contrários, o valor do campo elétrico ao longo da reta que as une é constante. Veja que ele não fala o resultante, ele fala o valor do campo elétrico ao longo da reta. Não, por quê? Quanto maior for a distância aqui do Q, ó, menor vai ser o quê? Menor vai ser o campo elétrico, então ele não é constante. O mesmo acontece aqui com o de baixo. Ó. Como temos duas cargas de módulos e sinais contrários, o valor do potencial elétrico ao longo da reta, que as une, não, é zero. Não, não é. Por quê? Quando eu vou diferenciando aqui a distância, um campo elétrico, um potencial elétrico vai ficando maior do que o outro. Então não dá zero, só dá zero aqui no ponto, porque eles são iguais. Você pode ir até testando, fazer com a distância aqui. Aqui a distância é d sobre 2, mas você pode dividir em 3. E aí você vai ver dos 3 pontos que ele não vai zerar. Ele só zera, o potencial elétrico só zera aqui no meio, tá bom? Faz o que eu estou falando aí que você vai ver. O que eu estou falando é o seguinte, tá? Vamos dividir isso aqui em 3 partes iguais, tá? 3 partes iguais. Então, aqui, ó, eu fiquei... Vou só marcar aqui que já tá... A gente já viu que tá errado, tá? É só para você entender o que eu falei, tá? Eu tenho o seguinte, ó. Saiu até D3. Aqui, ó. Deixa eu botar certinho aqui. D3, que é essa meu primeiro terço. Aqui eu dividi de olho, tá? Aqui também eu vou ter D3. E aqui também eu vou ter o quê? D3. Tá? E aí eu quero ver o potencial elétrico aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, ali, ó, no primeiro, no positivo, e eu vou fazer de azul, como eu tenho feito, no azul positivo, eu vou ter o quê? Eu vou ter, ó, aqui, né? Tô vendo aqui, tá? Então, o positivo está a distância o quê? D sobre 3. Então, eu tenho K, Q, D dividido por 3. Certo? Quando eu faço isso aqui, ó, lembrando que o Q aqui é positivo, eu vou ter o quê, ó? Isso aqui passa para cima multiplicando, vou ter 3KQ, o quê? Dividido por D. Certo? Agora eu vou fazer aqui o negativo, sendo que o negativo, a distância é o quê? D mais 3 com D mais 3 vai ser 2D3. Então eu vou ter aqui, ó,
fazer aqui embaixo, tá? Fazer aqui, que aí a gente continua. O U, estou fazendo do negativo, aí eu vou ter, ó, K menos Q dividido por 2D3. E aí, quando eu ajeito aqui, eu vou ter o quê? Ó, U igual a menos 3KQ dividido por 2D. Aí, ó que interessante. Quando eu vou calcular o resultante, como ele fala aqui, ó, como temos duas cargas de mesmo módulo e sinais contrários, o valor do potencial elétrico ao longo da reta que as une é zero. Eu estou falando que não. Então aqui ele não pode dar zero. No meio ele dá zero, porque as distâncias são iguais. Como as cargas são iguais, fica tudo igual e dá zero. Já aqui não. Então agora eu vou calcular o meu resultante aqui, ó. O resultante aqui vai ser o quê? Esse aqui, né? Mais esse aqui. Ou esse aqui mais esse aqui, né? Pouco importa. Então eu vou ter, ó, 3KQ dividido por D menos 3KQ dividido por 2D. Olha que interessante, o MMC aqui vai dar o quê? Vai dar 2D. Aqui eu tenho 2D dividido por 2 vai dar 2D dividido por D vai dar 2. 2D dividido por 2D vai dar 1. Então eu vou ter, ó, 6, ó, 2 vezes 3, 6, 6KQ menos 1 vezes 3 vai dar 3KQ. Tá certo? E aí, só para finalizar, para você entender o que eu estou falando, como ele não vai ser zero em tudo, eu vou ter o quê? Que o U resultante vai ser o quê? 6 vai dar 3KQ sobre 2D. Então, eu quis só mostrar para você que o potencial elétrico, tá, não vai ser zero ao longo da reta. Somente vai ser zero aonde? Somente aqui, na metade. Tá bom? Obrigado aí por ter assistido e até a próxima.